Olá, comunidade Filhos do Sol, saudações em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim, na graça de Deus Pai. Estamos aqui mais um dia reunidos para refletirmos juntos a palavra de Deus, que nos restaura, nos cura e nos preenche com o seu amor incondicional. Deus é a fonte de toda a paz. Deus fala através da sua palavra. Deus dá direções. A paz é uma das direções. Que possamos ser pacificadores, promotores da paz. É necessário se consagrar a Deus todos os dias, para Deus tocar e trabalhar na vida de todos nós. O Espírito Santo produz o amor, a fé, a esperança e a caridade. Quem conhece Jesus não se atola na lama do pecado que gera a morte. A promessa de Deus vai ser cumprida, porque o Espírito Santo executa essa vontade, meus irmãos de fé, pois a justiça vem pela fé. É dom de Deus, não depende do ser humano, é produzido pelo Espírito Santo. É preciso romper com o pecado que gera morte. A Bíblia não faz uma divisão entre o espiritual e o material. Assim mostra na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 25. Vamos ler juntos. Abram a Bíblia de vocês. O Espírito e a carne. Irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não a uma liberdade que sirva de pretexto para viver no erro, no pecado. Ao contrário, pelo amor, colocai-vos a serviço uns dos outros, porque toda a lei está contida numa só palavra: amar ao próximo como a si mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado, para não vos destruirdes mutuamente. Ora, eu vos digo, caminhai segundo o Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne tem desejos contrários ao Espírito, e o Espírito tem desejos contrários à carne. Os dois estão em conflito, de modo que não fazeis o que gostaríeis de fazer. Mas se vos deixardes guiar pelo Espírito, não estareis mais sujeitos à lei. De resto, são bem conhecidas as obras da carne: imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódios, brigas, ciúme, cobiça, divisões, discórdias, inveja, bebedeiras, orgias, fofocas e coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos previno, como já o fiz, que quem as comete não herdará o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio de si. Contra tais coisas não existe lei. Ora, os que são de Cristo Jesus crucificaram sua carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também pelo Espírito. Não busquemos a vanglória, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos mutuamente. As obras da carne são razões que causam sofrimento. O fruto do Espírito Santo gera paz e bem. Jesus salvou por amor. Foi o motivo e a razão da crucificação. Tudo o que se faz de boas obras vem do Espírito Santo. O progresso da caminhada tem que ser divino também. A fé é para hoje, meus irmãos de fé. Com isso, vamos refletir. Isaías capítulo 53. Jesus carregou os pecados do mundo inteiro. Vamos à leitura então. Quem acreditou naquilo que anunciamos?
a quem se manifestou o braço de Javé. Cresceu como broto diante dele e como raiz em terra árida. Não tem aparência nem beleza para atrair nossos olhares, nem esplendor para nos agradar. Desprezado e rejeitado por todos, homem das dores, que bem conhece o sofrimento, como se escondesse de nós sua face. Era desprezado e não fizemos nenhum caso dele, mas eram nossos sofrimentos que ele tomou sobre si, eram nossas dores que ele assumiu. E nós o julgávamos castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas foi transpassado por causa de nossos crimes, esmagado por causa de nossas iniquidades. Abateu-se sobre ele o castigo que nos traz a paz, e por suas chagas fomos curados. Todos nós estávamos perdidos como ovelhas, cada qual seguindo seu caminho, e Javé fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Maltratado, deixou-se humilhar e não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Com opressão e sentença injusta foi eliminado. Quem se aflige por sua sorte? Sim, foi cancelado da terra dos vivos. Pela iniquidade de meu povo foi ferido de morte. Foi-lhe dada sepultura com os ímpios. Entre os malfeitores está seu túmulo. Embora não tivesse cometido violência alguma, nem houvesse engano em sua boca, mas Javé quis esmagá-lo pelo sofrimento. Quando oferecer sua vida em expiação, verá uma descendência, prolongará seus dias e se cumprirá por meio dele a vontade de Javé. Depois de seu íntimo tormento, verá a luz e se fartará de seu conhecimento. O justo, meu servo, justificará a muitos, assumindo ele próprio a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei em prêmio as multidões, e com os poderosos dividirá os despojos, porque entregou-se a si mesmo à morte, e foi contado entre os ímpios. Entretanto, ele levava o pecado de muitos, e pelos pecadores intercedia. O profeta que dá nome a este livro é um gênio da literatura mundial, um israelita de família nobre, nascido provavelmente em Jerusalém pelo ano 770 a.C. De seu casamento nasceram filhos aos quais deu nomes simbólicos. Tem no templo uma visão do Deus 3 vezes santo, que vai influenciar profundamente sua vida e sua mensagem. Deus o envia para anunciar a ruína de Israel e de Judá, como castigo de suas inúmeras infidelidades. Durante seu longo ministério, assiste a crescente ameaça à Síria, a queda de Samaria e de Senaqueribe em 701 a.C. Contrário às alianças com as potências da época, afirma que Deus exige o respeito ao direito dos mais fracos e pobres e condena toda hipocrisia no culto na vida. Anuncia a ruína do reino de Judá como castigo da corrupção e da idolatria. O povo voltou as costas a seu Deus, por isso ficará reduzido a um simples resto, do qual, porém, germinará um povo santo, fiel a Deus. Isaías anuncia também o nascimento do Emanuel, Rei messiânico, portador da justiça e da paz de Deus, mostrando o esplendor de uma nova vida iluminada pela glória divina. O Senhor é fiel e manterá suas promessas, assim diz Isaías. Se o povo arrependido confessar seus pecados, que são o obstáculo à salvação,
Javé vai curar suas feridas e dar-lhe a paz. Será a glorificação de Sião, a libertação dos prisioneiros, a explosão de uma alegria imensa, pois Javé reatará os laços com a comunidade, sua esposa. E no capítulo 53 de Isaías, com o qual nós tivemos uma reflexão e leitura, contém uma profecia relativa à expiação de Jesus Cristo. Isaías ensinou que o Salvador seria desprezado e rejeitado, maltratado e afligido, que suportaria as nossas dores e seria ferido por nossas transgressões, por ter amor misericordioso, o amor que nos salvou do pecado. O profeta Isaías teve uma visão, uma profecia do que iria acontecer com Jesus Cristo, nosso Mestre e Salvador. Ele nem sequer conheceu Jesus. Esta escritura, de muitos e muitos anos antes de acontecer a crucificação do Messias, Isaías já tinha escrito e relatado. Os profetas bíblicos são pessoas escolhidas e chamadas por Deus para a missão de falar em seu nome ao povo, como guias espirituais. Profeta é uma palavra derivada do grego, que significa exatamente porta-voz, mensageiro, o guia. É um carismático, um inspirado, porque veio sobre ele o Espírito que nele fala, como professamos no credo. Foi ele que falou pelos profetas. A palavra de Deus chega ao profeta de muitos modos, inclusive por meio de visões. Por isso, no tempo de Samuel, o profeta era chamado vidente, assim como está escrito na primeira carta de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Muitas vezes, ele não diz como Deus lhe falou, afirmando apenas, assim fala Javé. Tem perfeita consciência de não dizer uma palavra sua, mas a de Deus, que o enviou e o sustentou. Por isso o profeta se arma de coragem e audácia. É que muitas vezes tem de enfrentar os poderosos, como Natã diante de Davi, assim como está escrito na segunda carta de Samuel, capítulo 12, versículo 7, e Elias diante de Acabe, primeira carta aos Reis, capítulo 18, versículo 17 seguintes. O confronto entre carisma e poder é de tempos em tempos, de geração a geração. Colocado por Deus como sentinela para seu povo, o profeta assume diante deles uma posição crítica e iluminadora, e sua pregação está sempre encarnada numa situação concreta. Nenhum profeta se isola da história. Prega a fé nas promessas divinas, a aliança, a libertação, o dom da terra e da descendência, a esperança do Messias, mas também a punição pelos pecados de infidelidade à aliança. Punição não de Deus, mas de nossas próprias escolhas negativas. Mas o profeta está a conduzir para que todos possam escutar a voz de Deus ecoando dentro de cada um, a conduzir para o caminho da salvação, purificando e santificando o povo, chamando-o sempre à conversão, mostrando o verdadeiro rosto de Deus, santo, justo e amoroso. Diante desse Deus, com o qual está sempre em contato, intercede pelo povo pecador. O profeta é, antes de tudo, um orador, um pregador, que fala com palavras e atos, seus gestos proféticos, parábola em ação, sua própria vida e, sobretudo, sua morte. Assim está relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 52. São o seu principal testemunho, mas fala-se de profetas escritores,
para designar aqueles dos quais possuímos um livro de oráculos. Então vamos ver agora os 4 grandes profetas da Bíblia Sagrada: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os 12 menores, mas não menos importantes, apenas divididos em ocasiões, em tempos e em escrituras: Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. No entanto, o termo profeta se estende a muitos outros personagens de nossa Bíblia Sagrada, desde Moisés, a profeta Débora, até João Batista e os profetas do Novo Testamento. Então, meus irmãos de fé, ler os profetas é sentir-se chamado a exercer no mundo de hoje a missão recebida no batismo, sem se deixar atemorizar diante dos desafios da vida, mas confiando naquele que diz a cada dia um de seus mensageiros: Eu estou contigo, não tenha medo. Assim, vamos finalizar a nossa reflexão na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. O ministério da reconciliação. Conhecendo, pois, o temor do Senhor, procuramos convencer as pessoas. Quanto a Deus, estamos descobertos diante dele, e espero que também em vossas consciências estejamos descobertos. Não recomeçamos a nos orgulhar diante de vós, mas vos damos ocasião de vos orgulhardes de nós, a fim de terdes o que responder aos que tiram sua glória daquilo que é a aparência e não daquilo que está no coração. Com efeito, se ficamos fora dos sentidos, era para Deus. Se somos sensatos, é para vós, pois o amor de Cristo nos impele. Quando pensamos que um só morreu por todos, então todos morreram. E ele morreu por todos, a fim de que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, de agora em diante, não mais conhecemos pessoa alguma de modo humano, mesmo se conhecemos o Cristo à maneira humana. Agora, não mais o conhecemos assim. Por conseguinte, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram e surgiram novas, e tudo isto vem de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois era Deus que, em Cristo, estava reconciliando o mundo consigo, não levando mais em conta as culpas dos homens e colocando em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Somos, portanto, embaixadores de Cristo, e é como se Deus exortasse por meio de nós: em nome de Cristo vos suplicamos, deixamo-vos reconciliar com Deus. Aquele que não tinha experiência de pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus carregou os pecados do mundo inteiro. Jesus nasceu na humildade, da singeleza de Maria, Nossa Senhora. Jesus obediente, fiel, amoroso. Jesus santo e perfeito, justificou o ser humano através do seu amor incondicional. Jesus venceu pela fé. Pela fé foi que o vencido em vencedor se transformou. Se vocês tivessem fé, o mundo mudaria ao redor. Muito obrigada por me ouvir. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu dou: a oração e a reflexão. E se você gostou dessa oração,
clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas que você ama, pois é muito bom, não é? Partilharmos juntos o pão da vida, que é a palavra de Deus em nossas vidas, que todos possam se alimentar desse pão que sacia verdadeiramente a nossa alma. E claro, podem enviar também comentários, orações, intercessões. É uma bênção de Deus podermos orar uns pelos outros. Comunidade unida na oração, Deus proverá. Uma família orando pela outra, Deus proverá sempre. Amém. Manaim, lugar de paz.